29 de agosto, o dia especial de Bezerra de Menezes, do meu paizinho. Vou contar para vocês, compartilhar em Casos que a Vida Conta, como foi a presença desse espírito em minha vida. A importância que ele tem no meu destino. Casos que a Vida Conta, com Shirlene Soares Campos. A minha família é toda do Rio de Janeiro. Eu tinha uma tia muito bonita, tia Zilda, muito chique. Trabalhava no Ministério do Sal. Naquela época ainda tinha Ministério do Sal. E ela foi passear na cidadezinha do interior em que nós morávamos e que margeava o Rio Paraíba. Tinha uma ponte muito grande e essa ponte ligava Minas Gerais com o estado do Rio. E lá no estado do Rio tinha uma fazenda. E nessa fazenda tinha uma cachoeirinha linda, onde a gente sempre ia se banhar. Lá era muito quente, o ar chegava a tremer de tanto calor. E a minha tia, acostumada no Rio de Janeiro, ficou louca para ir até a cachoeirinha. E ela foi. E todos nós fomos. Chegando na cachoeira, estava tudo tão bom, aquela água fresquinha, os parentes, toda aquela alegria. Minha mãe, que nunca saía de casa, toda feliz. E nós, quando voltávamos, eu estava arrepiada. Os braços. A minha tia falou com a minha mãe: a Shirlene está muito arrepiada. Pôs a mão na minha testa, eu estava escaldando de febre. Chegou em casa, eu fui para a cama, não aguentava ficar de pé. A febre muito alta, e quem tirava a febre da gente era o médico. Então, meu pai chamou o médico porque eu já tinha 2 dias de febre muito alta. 40 graus. E ele falou com meu pai: mas como? Você tinha que ter me falado antes. Porque 40 graus é febre demais para uma menina de 8 anos. Ainda mais que está tendo uma pandemia de tifo. Tifo estava lavrando na cidade pequena, pertinho de Além Paraíba. E um médico começou então a tratar de mim
como se eu estivesse com tifo. Eu só piorava. A febre não baixava. Eu não conversava mais. Os olhos sempre fechados, naquele estado de semicoma. E meus pais viam que, pouco a pouco, eu ia morrendo. Um médico dedicadíssimo, muito dedicado. Um médico que era vizinho nosso, gostava muito de mim e me chamava de flor de abóbora. E eu perguntava: mamãe, flor de abóbora é bonita? A mamãe falava: é muito feia. Mas ele me chamava de flor de abóbora com um sorriso tão bom no rosto. E ele ficou preocupado. Não é possível. A Shirlene, se continuar assim, vai morrer porque o tratamento não está surtindo efeito. Meu pai já era espírita. Ele era orador espírita, frequentava o centro espírita chamado Amor ao Próximo. E lá tinha uma única médium chamada Carlinda. Carlinda era uma médium inconsciente. Quando ela incorporava espíritos protetores, era como se saísse estrelas e estrelas da sua língua. Era aquela chuva de luz. E meu pai então falou com ela: Carlinda, eu precisava tanto falar com o doutor Bezerra. E ela falou: olha, não depende de mim. Quem era Carlinda? Carlinda era uma mulher humilde, lavava a roupa de todos os médicos da cidade. Tinha 6 filhos, o marido havia morrido tuberculoso, vivia descalça, negra, descendente de negros, mina, como chamavam. E quando ela disse para o meu pai que não ia depender dela, doutor Bezerra incorporou nela. Incorporou e começou a conversar com meu pai, dizendo: ela não está com tifo. Se eu puder, eu a levo hoje ainda comigo. Mas eu queria lhe perguntar: você é capaz de ajudá-la a carregar a cruz que ela tem para carregar na terra? Meu pai falou: sou. E ele perguntou mais uma vez. E meu pai falou: eu já disse, sou. Sou. Ele falou: então eu vou ajudá-la. E ele desincorporou, não falou mais nada, desincorporou. Acordaram a Carlinda e naquela noite eu passei mal, mas passei mal demais. Era de manhã muito cedo, nós morávamos numa casa
que tinha uma escada em espiral. O médico, que chamava Tepedino, subiu correndo a escada e falou: eu sonhei que Shirlene não está com tifo. Meu pai não havia conversado com ele. Eu sonhei que o problema dela é pulmão e eu vou olhar agora. Ele não esperou minha mãe me aprontar, pai consentir, me pegou no colo, aquele ursinho dias, quase 30 dias de febre alta. Tirou o raio-x, porque ele tinha aparelho de raio-x, aqueles raio-x antigos. Eu estava com os 2 pulmões tomados. Aí começou a luta. Haviam descoberto a penicilina. Mas só havia penicilina no Rio de Janeiro. E minha tia comprava penicilina e mandava pelo trem, porque meu pai trabalhava na estação da Leopoldina. Era agente da estação da Leopoldina. E como tinha o noturno, ela mandava a penicilina. Eu tinha que tomar um frasco de 2 em 2 horas. E o doutor Tepedino mandou para aplicar as injeções em mim, que era de dia e de noite, uma enfermeira chamada Marta. Eu comecei a tomar as injeções de penicilina. Não sentia nada, não via nada, não ouvia nada. Totalmente, quase que em coma. Era um semicoma. E ela, então, naquelas sucessivas aplicações, ela dormia lá em casa, num colchão, no chão. De 2 em 2 horas ela aplicava a injeção de penicilina. E minha tia mandando do Rio de Janeiro. E eu, aos poucos, fui melhorando um pouquinho. E quando eu já estava melhor, eu conversava à noite. Conversava à noite e falava: não quero, paizinho. E parecia que ele dava algum remédio, porque minha mãe dizia que eu abria a boca. E ele, então, colocava o remédio na minha boca, eu engolia, virava para o canto, tornava a dormir. Daí a pouco, os murmúrios de novo. A Marta dormindo, coitada, profundamente. Enfermeira de dia e à noite. E a mesma cena se repetia. Eu falava: não quero, paizinho, não quero. E ele insistia, eu abria a boca e tomava. E eu fui melhorando, fiquei consciente, comecei a tomar leite quente, tomar caldinhos, sem conseguir levantar direito do leito. Estava magrinha, muito magrinha. E aos poucos eu fui recuperando. Até que um dia eu sentei na cama
e fiquei conversando. Conversando. E a minha mãe acordou. A Marta acordava com um despertador barulhento. Minha mãe acordou, estava sentada na cama, conversando com as mãos estendidas, como se estivesse segurando na mão de alguém ou alguém segurando a minha mão. E ela então me perguntou. Isso eles me contaram porque eu não tinha muita noção da realidade. Com quem que você está conversando? Com o paizinho. E quem é esse paizinho? Ah, é um velhinho de barba branca. Ela falava, e por que você o chama de paizinho? É porque ele é meu paizinho. E ela fala, não, o seu pai está aqui. E eu não queria conversa. Acabava, não respondia nada, deitava e encerrava o assunto. E assim foi até que o doutor Tepedino novamente levou o que sobrava de mim, que era um esqueletinho, para tirar o raio-x. E aí deu que eu já estava me recuperando. Ele falou, agora é fraqueza. Ela precisa se alimentar. Minha tia, que morava no Rio, mandou maçã. Eles embrulhavam a maçã num papel fininho, azul. Eram maçãs argentinas. E eu comia raspadinha, ia me alimentando aos poucos, não aceitava muita comida. Meu cabelo caiu muito. Era fiapo de cabelo na cabeça. Então, quando foi um dia, eu ainda não estava muito restabelecida, mas já tinham suspendido a penicilina. O pulmão havia regredido a pneumonia, eu já estava sem febre, mas uma fraqueza extrema. Haviam se passado 40 dias. O doutor Tepedino falou, olha, eu nunca vi um caso igual ao da Shirlene. 40 dias. Dias e dias de febre, de delírio, sem se alimentar. Eu só consigo achar que Deus estava aqui. Fui me recuperando aos poucos. Estudava no liceu, perdi as minhas aulas e depois, então, meu pai conseguiu que eu retornasse à escola depois de mais fortezinha. Quando foi ainda eu na cama, meu pai trouxe um quadro. Esse quadro estava envolvido numa toalha. E ele falou assim, esse aqui é um médico, um velhinho muito bom. Naquela época era tão difícil achar uma foto do Dr. Bezerra. Até no Rio de Janeiro, na Federação, era impossível arranjar uma foto do Dr. Bezerra. Mas o presidente do Centro Espírita Amor ao Próximo tinha lá no Centro Espírita uma foto em preto e branco do Dr. Bezerra.
estava embrulhado em toalha e meu pai, então, desembrulhou o quadro. Eu falei, que quadro é esse? Ele falou, olha. Eu falei, mas é meu paizinho. É meu paizinho. Não, esse é Doutor Bezerra de Menezes. E esse quadro é do seu Vitorino. Seu Vitorino me emprestou o quadro para você ver. E eu, então, naquela fraqueza na cama, ergui as mãos e fui na direção do rosto. É meu paizinho. E aí comecei a chorar. Minha mãe começou a chorar. Me recuperei totalmente, fiquei curada e todos diziam, a Shirlene, que foi curada pelo Dr. Bezerra. Nessa época, o meu pai era muito radical. Ele não deixava definitivamente eu entrar dentro de uma igreja. Era proibida de entrar em igreja. Mas eu amava demais Nossa Senhora. Eu amava tanto Mãe Santíssima que chegava a doer no peito não poder vê-la. As minhas amigas da escola, elas se vestiam de cetim branco, anjo, e iam coroar a Mãe Santíssima. E lá, então, eu não entrava na igreja, mas ficava na porta larga da igreja, que era em cima de uma colinazinha, vendo as minhas coleguinhas coroarem Nossa Senhora. Lágrima descia no meu rosto. Quando foi um dia, o padre Neto, um padre magrinho, bondoso, vivia rodeado de criança, fazia peraltice para nós, como subir um chapéu dele que era redondinho. Ele falou assim, escuta, menina, você não é aquela que quase morreu? Seu pai não é espírita? Eu falei, é, mas ele não deixou entrar em igreja, eu sou proibida. Mas por que você vem à igreja, se ele proíbe? Porque eu amo Mãe Santíssima. Eu amo tanto, tanto. O padre olhou para mim com aquela expressão condoída. E Nossa Senhora, que era a padroeira da cidade, era Imaculada Conceição. Aí, quando foi um dia, ele passou pela porta da nossa casa e chamou na janela meu pai. Falou, olha, a Shirlene já está forte, ela já está indo para a escola. Eu tenho um lactário que atende os pobres. Você deixa ela me ajudar no lactário? Esse lactário é perto da igreja? Não. É uma casa alugada e a gente dá nas garrafas de vidro o leite, as mães levam com uma fruta. Eu queria que a Shirlene me ajudasse. E por que o senhor quer que ela ajude o senhor? Porque ela ressuscitou. Eu soube que ela esteve muito mal
E eu queria muito que ela me ajudasse. Meu pai falou, contanto que o senhor não a leve para a igreja, ela pode ir. Ficava numa vila chamada Vila Laroca e eu ia com ele a pé, não era perto. Chegava lá, ele tinha aquelas caixinhas de madeira onde ele punha 5 garrafinhas de leite, uma banana ou uma laranja. E eu que arrumava as caixinhas. Tinha uma mesa, arrumava as caixinhas e uma senhora idosa ia distribuindo para as mulheres. Eu fiquei tão feliz. Eu amava tanto o Padre Neto. Ele me amava. Os olhos dele pingavam mel quando olhava para mim. E ele me disse, Mãe Santíssima vai te proteger muito. Porque todas aquelas menininhas que você vê coroar Mãe Santíssima, não ama Mãe Santíssima como você ama. Porque você não tem obrigação de amar Mãe Santíssima. Porque seu pai proíbe você ver imagem. Ela vai te proteger. O tempo passou. Dores chegaram, dores foram embora. E quando, num dia tão abençoado, dia 5 de agosto de 1977, nós saímos de Brasília, onde o campus era professor universitário, para vir trabalhar na UFO. Ficamos hospedados no Hotel Presidente durante um mês, até conseguir uma casa, e conseguimos uma casa exatamente na Rua Padre Anchieta, que é outro que eu amo de paixão. Eu vim para Uberlândia. E aqui em Uberlândia, um dia, com o querido Escalon, eu havia comprado, fui a 3ª moradora da cidade Jardim, o loteamento do Dr. Aldorando. Aí eu pedi a ele, falei, doutor Aldorando, eu queria tanto fazer um lactário, queria muito fazer um lactário, fazer um centro. Aí ele virou e falou assim, olha, eu tenho uma ponta de terreno, não posso te dar um lote, claro, porque você vai fazer um lactário, mas eu tenho uma ponta de terreno e eu vou te dar. Eu já tinha creches em Uberlândia que o campus pagava aluguel, pagava empregada, colocava comida. E depois apareceu um anjo chamado Dr. Sérgio Martinelli, com o Correio de Uberlândia, que fazia campanha para as minhas creches. E fez campanha para aos poucos eu ir construindo, tijolo por tijolo, o lactário. Ah, meu Deus, o lactário. Eu não distribuía leite, não. Eram mesas grandes, onde as mulheres vinham com seus filhos, tomavam leite, comiam pão com a manteiga e iam embora para suas casas. O lactário abençoado, que eu dei o nome de lactário irmão Tiago, porque Tiago trabalhava na Casa do Caminho
depois que Jesus morreu, com Pedro e João. Tratava os feridos, dava alimento. Comecei então no lactário. A Tubalina era um bairro muito pobre. Muito, muito pobre. E a minha alegria era tão grande de ver aquelas mãezinhas, amigas minhas, ajudando a servir o leite. A Rosita Bidumaci, a Silênia Balé, tantas amigas dedicadas que me ajudavam a servir o leite, o pão. E as mãezinhas iam e ainda levavam pão. Eu era feliz e sabia. Sabia o quanto eu era feliz. Sabia o quanto que a semente daquele padre tinha semeado no meu coração. E o quanto esse coração batia. Porque um dia, uma menina enferma, uma época sem recurso, encontrou uma abençoada médium chamada Carlinda. Uma negra abençoada. 6 filhos. Só menina, todos de nome de santo. Era Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora dali. E ela estava sempre em nossa casa, sempre com as suas filhinhas. E ela olhava para mim como se ela tivesse feito o meu parto espiritual. Carlinda. Linda, linda de alma, de coração, de humildade. O quanto eu devo. O quanto eu devo Bezerra de Menezes no meu caminho. O quanto eu sou grata por esse velhinho que um dia olhou uma menina que estava para partir, mas que tinha que ficar na terra para pagar seus muitos compromissos com a sombra, que tinha que resgatar muitos débitos, que tinha que trabalhar também depois com ele. Médio inconsciente que eu também sou, como a Carlinda era. Totalmente inconsciente, mas tão consciente de que esse médico de nossas almas não cura só o corpo, ele cura a alma. Quantas e quantas pessoas depois chegaram até ele, no nosso núcleo Servos Maria de Nazaré, minha Mãe Santíssima, ele que a ama tanto, os dois unidos, Mãe Santíssima e Bezerra de Menezes, com a mão colocada na dor do semelhante, amparando crianças, amparando velhos sem esperança, amparando mães gestantes que vêm aqui com tanta alegria buscar enxovalzinho para os seus filhinhos. Quantas companheiras dedicadas. Marcelísia, que também estava presente.
em todo o trabalho do lactário. E um dia em que estava saindo do fórum, um menino, um rapaz bonito, gritou: Dona Shirlene, Dona Shirlene, eu tomei café no seu lactário, eu comi pão no seu lactário. E eu falei: e hoje, meu filho? Hoje eu sou advogado. E eu falei com ele: pois seja então um advogado do Cristo. Tanta coisa linda, tanta coisa triste na vida das pessoas, que depois a gente vê que é uma alegria superlativa, que vai além do infinito, muito além das estrelas, sem jamais deixarmos de reconhecer que no pó do caminho, que nas ruas onde a dor caminha, também caminha a proteção, a luz e o amor. Com Mãe Santíssima, Jesus Bezerra de Menezes, o nosso paizinho, o paizinho de todos nós, o vovozinho de todas as crianças, porque na humildade sublime do ser elevado que ele é, ele aceita ser pai e vovô de quantos se aproximam dele com alegria ou com dor. Bezerra de Menezes, minha gratidão. Que as luzes de Mãe Santíssima possam se derramar em bênçãos sobre todos que lhe dedicam amor e gratidão. Que Jesus, que Mãe Santíssima que você tanto ama, possa cada vez mais permitir que você caminhe na terra, nos fazendo buscar a libertação, a perfeição. Obrigada, Bezerra de Menezes. Obrigada, Carlinda. Obrigada, doutor Tepedino. Obrigada a todos que estão no meu caminho, mão na mão com o trabalho, e sabendo que a única coisa que desejamos sinceramente é que o trabalho e o bem seja destaque em nossas vidas e que seja o ideal de todos os nossos ideais cristãos. Que assim seja. Paizinho.